Bonjour tout le monde, vamos começar nossa nova aula de francês. Obrigado por estarem aqui assistindo a aula de francês. Nós estamos aprendendo alguns verbos que nos permitem, sem dúvida alguma, entender um pouco melhor a língua francesa. Aprendemos primeiro o verbo être. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Être quer dizer ser ou estar. Então aprendemos o verbo être. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. O verbo être. Depois aprendemos o verbo avoir, ter ou haver. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Repetindo, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Ontem aprendemos o verbo parler. Je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il parle. Je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il parle. Je m'appelle Bayard. Mon prénom est Bayard. Mon nom de famille est Bayard. Je parle portugais. Je suis professeur. Vamos repetir juntos novamente o verbo parler. Je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il parle. Je parle portugais. Tu parles français. Il parle arabe. Nous parlons allemand. Vous parlez espagnol. Il parle italien. Je parle com o idioma. Não precisa colocar nada. Então, je parle espanhol, je parle português, tu parles français, tu parles allemand. Nous parlons arabe, vous parlez mandarin, vous parlez italien, elle parle français. Hoje nós vamos aprender um novo verbo, o verbo aller, que significa ir, não é? A gente vai aprender hoje o verbo aller, que significa ir. Je vais, eu vou, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Vamos repetir outra vez, é o verbo aller, que significa ir, não é? Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Vamos repetir novamente o verbo aller. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils ont. É o verbo aller. Aller significa ir. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Je m'appelle Bayard. Mon prénom est Bayard. Mon nom de famille est Boiteux. Je parle portugais. Je vais au Portugal. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Nós vamos para a Itália. Nous allons en Italie. Je vais en Italie. Il va en Italie. Nós vamos para a França. Je vais en France. Tu vas en France. Il va en France.
Nous allons en France. Vous allez en France. Ils vont en France. Então, quando você diz que você vai num país, você diz je vais en France. Je vais en Espagne. Je vais en Italie. Agora, você diz je vais au Brésil. Je vais au Portugal. Porque são substantivos masculinos. Então, je vais en France. Je vais en Espagne. Je vais en Italie. Je vais en Allemagne. Mas tu vas au Brésil. Tu vas au Portugal. Então, o verbo aller, que significa ir, é je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Je vais en France. Je vais en Italie. Je vais en Allemagne. Mas agora, je vais au Portugal, je vais au Brésil. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vão. É o verbo aller, que significa ir. Nós já aprendemos o verbo être, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Aprendemos o verbo avoir, j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Aprendemos o verbo parler, je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il parle. E hoje estamos aprendendo o verbo aller, ir. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Vamos repetir todos juntos. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Encore une fois, on va répéter s'il vous plaît. Je vais, tu vas, il va, je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Je vais en France. Je vais en Italie. Je vais en Allemagne. Je vais au Brésil. Je vais au Portugal. Je vais au Canada. Tu vas au Canada. Il va au Canada. Il va en Espagne. Il va au Portugal. Il va au Brésil. Quando o país for masculino em francês, a gente vai utilizar o. Quando o país for feminino, a gente vai dizer un. Então, je vais en France, je vais en Espagne, je vais en Italie, je vais en Belgique, je vais en Suisse, la Belgique, la France, l'Angleterre, l'Allemagne. Je vais en Italie, je vais en Belgique, je vais en France. Vamos repetir. Tu vas en Belgique. Tu vas en Belgique. Tu vas en Suisse. Tu vas en Suisse. Tu vas en Allemagne. Tu vas en Allemagne. Vamos repetir todos juntos outra vez. Je vais. Tu vas. Il va. Nous allons. Vous allez. Ils vont. Je vais, tu vas, il va. Nous allons, vous allez, ils vont. Je vais en France. Je vais en Allemagne. Je vais au Brésil. Je vais au Portugal. Je vais au Canada. Então, hoje a gente aprendeu um novo verbo, o verbo aller. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Je suis Bayard. Je suis professeur.
Je parle portugais. Je vais aller au Portugal. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Luiz Felipe. Je parle portugais. Je vais en France. Comment tu t'appelles? Je suis Fernando. Mon prénom est Fernando. Mon nom de famille est Bordalo. Je parle portugais. Je vais ao Brasil. Vocês já estão vendo que com os verbos que vocês aprenderam e com as palavras que vocês aprenderam, vocês já estão podendo compor pequenos diálogos. Vocês já podem fazer esses exercícios, não é? Vocês podem misturar os verbos e, na realidade, já compor, entender um pouco melhor a composição desses verbos juntos, na realidade, no mesmo diálogo. Hoje a gente vai aprender também a contar até 10 em francês, não é? Então nós vamos aprender a contar de 1 a 10 em francês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 4. 5, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3, 2, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. Vamos contar todos juntos agora, por favor. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, on va compter de 5 à 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on va tous compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va compter encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais uma vez, a última agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hoje nós aprendemos o verbo aller, que significa ir. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont.
Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Allez, on va répéter tous ensemble. Nós vamos repetir todos juntos. On va répéter tous ensemble. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Allez, on répète ensemble. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Je m'appelle Raquel. Je parle espagnol. Je suis colombienne. Bonjour Rachel. Bonjour Raquel. Comment vas-tu? Tu vas bien? Est-ce que tu peux nous dire, tu es vraiment colombienne? Oui, tu es colombienne. Raquel, elle est colombienne. Elle est née en Colombie. Elle est née en Colombie. Elle est colombienne. Raquel Chaparro, elle est colombienne. Je m'appelle Raquel. Mon nom de famille est Chaparro. Je parle espagnol. Rita de Bonis Nunes. Bonjour, je m'appelle Rita. Mon nom de famille est Nunes et je parle português. Pedro, você que entrou agora. Je m'appelle Pedro. Je suis brésilien. Je parle português. Je vais au Portugal. Nós estamos agora com 4 verbos, não é? A gente conhece o verbo être, a gente conhece o verbo avoir, a gente conhece o verbo parler e a gente conhece o verbo aller. São 4 verbos que já nos permitem formar, sem dúvida alguma, algumas frases e já entender um pouquinho algumas coisas. A gente aprende um idioma com facilidade se a gente vai aprendendo aos poucos. A gente não aprende tudo ao mesmo tempo, não é? Então a gente vai aprendendo aos poucos e é assim que a gente vai, na realidade, melhorando. E a gente vai ouvindo a pronúncia e a gente vai repetindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos contar mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais uma vez vamos falar sobre o verbo aller, que quer dizer ir. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vão. Hoje nós vamos aprender também os dias da semana. Começando por domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Dimanche, domingo, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Allez, on va répéter tous ensemble les jours de la semaine. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Les jours de la semaine. Les jours de la semaine. Os dias da semana. Les jours de la semaine. Les jours de la semaine. Dimanche, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. On va répéter tous ensemble, s'il vous plaît. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi. On va répéter encore une fois. Dimanche, domingo. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. On va répéter encore une fois. Allez, encore une fois, s'il vous plaît. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Doucement, maintenant, doucement, doucement, devagar, doucement. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Vamos contar até 10 agora juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos contar outra vez juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos contar mais uma vez, não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va répéter encore une fois le verbe être. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Vamos repetir mais uma vez o verbo avoir. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. O verbo parler, falar. Je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il parle. E o verbo que nós aprendemos hoje, que é o verbo aller. Je vais, tu vas, il va. Nous allons, vous allez, ils vont. Je vais, tu vas, il va. Nous allons, vous allez, ils vont. Hoje aprendemos também os dias da semana. Dimanche, domingo, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. E aprendemos também hoje a contar até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Meus queridos, por hoje é só. Hoje a gente viu muita informação, aprendeu os números, aprendeu os dias da semana, aprendeu o verbo aller. É bom que você repita isso várias vezes, não é? Então você vai repetindo, vai ouvindo essa aula várias vezes e vai repetindo. Lembro para vocês que todas as aulas agora estão disponíveis, não é? Dentro de um grupo que eu tenho que se chama Meus Vídeos. Vocês devem aderir a esse grupo, Meus Vídeos, e lá vão ficar todas as aulas, entendeu? Todas as aulas vão ficar lá. Qualquer dúvida que você tenha, você pode me perguntar aqui pelo Facebook, ou você pode também me enviar um e-mail, professor Bayard, BAYARD, turismo, tudo junto, @gmail.com. Foi muito bom conversar com vocês hoje. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais da língua francesa. Língua que é falada por mais de 600 mil pessoas no mundo inteiro.
O país que fala mais francês do mundo é a França, cuja capital é Paris. Mas lembro que eu disse para vocês que existem outros países onde se fala francês, não é? Então a gente fala francês na Suíça, no Canadá, no Luxemburgo, em Monte Carlo, não é? Há outros países, nas ex-colônias francesas, como na Argélia, no Marrocos, na Costa do Marfim, na República Democrática do Congo, não é? Em alguns países a gente fala o francês e outros idiomas, mas o francês é majoritário mesmo na França e nos países, na realidade, africanos, não é? Por exemplo, na República Popular do Congo, na República Democrática do Congo, o francês é a língua majoritária também. Se a gente, na realidade, incluir a França e a República Democrática do Congo, só aí a gente tem 150 milhões de pessoas falando, na realidade, francês. Por isso que eu disse para vocês que no mundo são mais ou menos 600 milhões de pessoas que falam francês. Só que hoje o francês é uma das línguas mais estudadas no mundo, e isso, como eu disse para vocês na primeira aula, e eu volto a dizer, graças a um esforço muito grande do governo francês de propagar a língua francesa através das alianças francesas. Alliance Française, Maison de France, que tentam, na realidade, ensinar francês, ensinar cultura francesa, trazer, na realidade, expoentes franceses para fazerem palestras. É um pouco do trabalho de propagar a língua francesa. Bom, é isso, meus amigos. Um grande abraço para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Um beijo no coração de vocês, um beijo em todos. Um beijo para vocês, um abraço virtual muito fraterno, com muita ternura para todos, hein? Um grande abraço. Tchau, tchau.